Hoje aconteceu algo que eu realmente não esperava. Agora, senhoras e senhores, vou tentar explicar. Trump reuniu os jornalistas no Salão Oval e não foi uma coletiva de imprensa comum, foi uma conversa. Trump fez uma coletiva de imprensa meio que não planejada, mas isso não é o surpreendente. Em coletivas, ele costuma apontar para qualquer jornalista dizendo "você aí" e permite que cada um faça uma pergunta. Muito raramente um jornalista diz, sabe, eu tenho uma pergunta, mas mais uma se possível. E aqui foi tipo uma conversa. Um jornalista pergunta, outro continua, o terceiro entra na conversa. Trump não comandava, apenas participava do diálogo. Naturalmente, quando ele começava a responder, todos ficavam em silêncio. E quando ele terminava, digamos assim, alguém mais entrava na conversa. Isso não se parecia, nem na forma, nem no conteúdo, na verdade. Porque o que estava acontecendo era totalmente inesperado. E, do meu ponto de vista, isso foi uma reviravolta séria. Um verdadeiro salto mortal político, como se diz. Uma virada no ar. Não vou citar as perguntas, mas vou tentar transmitir a essência do que Trump respondeu. Vocês sabem como é? Perguntam uma coisa para Trump, ele começa a responder, desvia do assunto, volta e, no final das contas, acaba dizendo o que queria dizer e não exatamente o que foi perguntado. Ele responde a pergunta, mas também acrescenta várias coisas que deseja. Ou seja, em outras palavras, você me pergunta o que você quer e eu te respondo o que eu quero. Fiquei impressionado que Trump mencionou o Irã várias vezes. A conversa foi principalmente sobre o Irã. O regime mudou. Explica-se assim: matamos todos que governavam o Irã, depois os que o substituíram, e agora, dizem, é a terceira camada, composta por pessoas diferentes. Com eles é mais fácil conversar e chegar a um acordo. O regime, na essência, foi mudado. Ele enfatizou isso várias vezes. E várias vezes disse também que esse não era o objetivo. Segundo ponto. Ele disse que as tarefas do exército, as tarefas militares, foram cumpridas em cerca de 70%, talvez 80%. Pelo que ele disse, havia apenas uma tarefa. Por muitos anos, privar o Irã da capacidade de produzir armas nucleares e mísseis de médio e longo alcance. Respondendo a outra pergunta, Trump acrescentou: os iranianos vão precisar de uns 20 anos para reconstruir tudo o que foi destruído. Bem, disso eu não tenho certeza. Ele está se dando um crédito extra aí. Bem, digamos que seja metade desse tempo, algo em torno de... 10 лет, наверное, все-таки потребует. Mas isso é um atraso sério. 10 anos. Isso é um atraso sério. Quando lhe perguntaram o que aconteceria se eles recuperassem tudo, Trump respondeu praticamente sem hesitar: se vocês tiverem sorte e um presidente como eu estiver na Casa Branca, nós vamos lá e destruímos tudo, de novo. Não se pode colocar armas nucleares nas mãos de fanáticos. Nós conseguimos, diz Trump, quase tudo o que tínhamos como objetivo. E até mesmo aquilo que não tínhamos planejado. Mudança de governo. Agora só estamos finalizando o que foi planejado. No geral, já podemos ir embora. Bem, os jornalistas naturalmente ficaram surpresos com isso. E dizem: quando terminarmos, vamos deixar alguém lá? O que vamos fazer? Trump diz: pra quê? Já bombardeamos? Bombardeamos tudo que era nuclear, fábricas, depósitos, quartéis generais, tudo que estava relacionado a mísseis de médio e longo alcance. Para que arriscar a vida dos nossos soldados e gastar o dinheiro dos contribuintes? Acredito que essa já não é mais a mesma conversa que ouvimos da Casa Branca há 2 ou 3 semanas. Naquela época diziam: vamos levar o urânio enriquecido, deixar os observadores, assumir o controle do petróleo iraniano e garantir a segurança na região de Hormuz. Quando perguntaram quanto tempo levaria a última fase, ele respondeu, claramente com uma frase ensaiada, de 2 a 3 semanas. Mas acrescentou: essa é minha opinião, talvez os militares corrijam. E perguntaram para ele sobre o estreito. E se em 2 ou 3 semanas os Estados Unidos saírem, mas o Irã continuar controlando? Trump disse: pode ser que continue controlando, mas aí já é problema dos países que recebem petróleo dali. Enquanto estamos aqui, ajudamos na passagem segura. Se sairmos, isso é tarefa de outros. A gente não precisa do petróleo do Golfo Pérsico. Na verdade, comprava só 2% de lá e os outros 98% vinham principalmente do nosso próprio petróleo. Estou cansado, disse Trump, de lutar pelo mundo para salvar outros da chantagem iraniana. Gillian, o presidente Trump disse ao Wall Street Journal que pode encerrar o conflito com o Estreito de Hormuz aberto ou fechado. E ele faz isso nesta mensagem com um aviso aos amigos europeus. Ele diz: para todos esses países que não conseguem obter combustível de aviação por causa do Estreito de Hormuz, como o Reino Unido, eu tenho uma proposta para vocês.
Primeiro, comprem dos Estados Unidos. Nós temos muito. E segundo, crie coragem. Vá até o estreito e simplesmente pegue. Você vai ter que aprender a lutar por si mesmo. Os Estados Unidos não vão mais te ajudar, assim como você não esteve lá por nós. O Irã, basicamente, foi derrotado. O mais difícil já foi feito. Vão lá e consigam seu próprio petróleo. E o presidente declara hoje ao New York Post: não teremos que ficar lá por muito tempo, mas ainda precisamos trabalhar para suprimir o potencial ofensivo deles, seja ele qual for. Aliados de Trump afirmam que a estratégia está funcionando. Há uma relação direta entre o quanto atacamos o Irã e o interesse deles em negociar. E autoridades locais também discutem vários relatos de que o Irã pode estar recebendo ajuda direta ou indireta da Rússia e da China para lutar contra os Estados Unidos ou contornar as sanções americanas. Sobre Rússia e China, sabemos exatamente o que fazem ou deixam de fazer. Não precisamos tornar tudo isso público, mas onde for necessário, nós lidamos com isso. Mitigamos ou enfrentamos diretamente. Head on. Aqui, pessoas sem cargo oficial também sabem que o preço da gasolina está muito alto, em média $4 por galão no país. Caroline Leavitt informa que após o Epic Fury, esperam que os preços dos combustíveis caiam para os níveis mais baixos em anos. Em outras palavras, os europeus não querem ajudar, e os problemas com o petróleo são deles, não nossos. Nós resolvemos nossos próprios problemas, que queríamos resolver, ou seja, armas nucleares e mísseis de longo alcance, e agora que eles resolvam sozinhos os problemas deles. Além disso, se eles realmente quiserem, podemos fornecer petróleo para eles. Nós temos muito. Os objetivos iniciais, como disse Trump, foram atingidos. O complexo militar industrial do Irã foi destruído. Bem, talvez não totalmente, mas ele disse algo como 80% ou 90%, não lembro ao certo. Para a recuperação, eles vão precisar de anos e uma quantia enorme de dinheiro. Isso já sou eu dizendo. China e Rússia estão ajudando, que continuem. Europeus e asiáticos que precisam do petróleo do Golfo Pérsico devem negociar com o Irã por conta própria ou enviar suas tropas, mas sem os Estados Unidos da América. No início da operação, não prometemos nada. Convidamos os europeus e os membros da OTAN a participar, mas recusaram. Por isso, os Estados Unidos não se sentem obrigados a resolver os problemas dos outros às suas próprias custas. Agora imagine por um segundo, em 23 semanas os Estados Unidos vão embora. Tudo! Os navios foram embora, os aviões partiram, os israelenses também terminaram tudo o que queriam fazer. Eles tinham, como informaram, acho que cerca de 14 mil alvos ou algo assim. Pararam de bombardear o Irã, que agora precisa se recuperar, enquanto ele também se envolveu em uma briga séria. Se antes, entre o Irã e, digamos, o mundo sunita, não havia muito amor, mas existiam relações de vizinhança mais ou menos normais, hoje em dia até a da Arábia Saudita, que já tinha problemas, o Catar, os Emirados e a Turquia. Com o Catar as relações eram boas, com a Turquia tudo certo. Todos eles sofreram ataques do Irã. E isso ficou bem marcado na memória. Se o Irã continuar detendo os petroleiros deles, eles vão começar a deter os petroleiros iranianos também. Do outro lado do estreito, o estreito tem dois lados. Um pertence ao Irã, o outro pertence a esses principados. Se o Irã continuar bloqueando o petróleo que vai para a Europa e Ásia, os países europeus e asiáticos, mais cedo ou mais tarde, terão que enviar navios de guerra para garantir a passagem de seus navios. Ou vão buscar petróleo em outros lugares, e os países do Golfo Pérsico vão perceber que o problema é deles e vão cuidar da proteção das rotas do petróleo. Uma questão à parte é o preço do petróleo dentro dos Estados Unidos. Isso nos afeta atualmente. Eu não sei se o Trump pode emitir um decreto pelo qual o petróleo americano, durante o período de crise, seja vendido prioritariamente no mercado interno e a exportação seja limitada até que o mercado interno esteja saturado. Acho que, em questões de segurança nacional, o presidente tem essas possibilidades. Eu não sei se ele tem a possibilidade de regular os preços, e normalmente sou contra a regulação de preços, porque isso leva a consequências negativas. Mas como uma medida temporária, uma medida muito limitada por um determinado período de tempo, relacionada à segurança nacional, talvez faça sentido implementar algo assim. Se for assim, as empresas americanas, por um determinado período, recebem petróleo a preços não atrelados às flutuações mundiais. Além disso, petróleo da Venezuela e da Guiana. Aliás, países que fazem fronteira com a Venezuela e possuem reservas comparáveis às da Venezuela. Os Estados Unidos controlam esses recursos de modo semelhante aos venezuelanos.
Hoje cedo, o presidente Trump publicou no Truth Social mais críticas aos aliados, afirmando que não fazem o suficiente pela segurança do Estreito de Hormuz e que estão por conta própria. E por isso achei importante esclarecer se ele pretende retirar os ativos americanos do Estreito e das áreas adjacentes, porque nessa postagem ele certamente deu a entender exatamente isso, dizendo: se vocês precisam de petróleo, vão lá e peguem vocês mesmos, porque os Estados Unidos não vão mais apoiar vocês. Mas o presidente me disse que neste momento ele não pretende sair imediatamente, mas afirma que no final das contas vai fazer isso, mais uma vez expressando sua decepção com o fato de que não está sendo feito o suficiente para mobilizar mais recursos para garantir a segurança desse estreito. Claro, esses aliados disseram: ouçam, essa não é a nossa guerra, e eles têm muito receio de se envolver nela. O presidente também afirmou que, para ele, já ocorreu uma mudança de regime lá e que as pessoas com quem os Estados Unidos conversam são mais sensatas. Ele sente um progresso significativo lá, por isso acredita que a guerra está gradualmente chegando ao fim. Ele diz que estão 2 semanas à frente do cronograma. Claro, foi ele mesmo quem estabeleceu esse cronograma, Major, dizendo inicialmente que levaria de 4 a 6 semanas para alcançar seus objetivos militares. Estamos agora na 5ª semana, então a matemática não bate muito bem. E por fim, o que achei mais interessante. Um trecho dessa conversa, já que o presidente foi tão franco sobre seus objetivos, foi a minha pergunta para ele sobre o urânio enriquecido. Claro, falamos muito sobre o objetivo dele de acabar de vez com o potencial nuclear do Irã, mas também sabemos que ainda há urânio enriquecido lá no Irã. E você sabe, será necessário removê-lo provavelmente com forças terrestres e não apenas com ataques aéreos para destruir completamente as capacidades deles. Então, eu perguntei, sabe, se é uma condição obrigatória remover esse urânio enriquecido antes de declarar vitória? E o presidente disse que não pensa muito sobre isso, que ele sabe que eles estão enterrados profundamente e que será difícil para qualquer um alcançá-los, então ele não considera isso uma ameaça real. Mas ele disse que ainda não decidiram, mas ele acha que é bastante seguro e isso é muito significativo porque, novamente, esse é um dos objetivos que ele estabeleceu. O que isso nos diz? Que a administração Trump chegou à conclusão de que conseguir a assinatura de um acordo com o Irã, um acordo em que o Irã desistisse completamente do programa nuclear, dos mísseis, entregasse o controle do petróleo e do Estreito de Hormuz, não vai acontecer. Por isso, ao que tudo indica, foi tomada outra decisão. Os israelenses e os americanos estão destruindo tudo o que consideram parte do complexo militar industrial do Irã e vão embora, sem parar completamente o Irã. Atrasando-o por uma boa década, sem precisar tomar à força o urânio enriquecido que os iranianos, claro, já espalharam há muito tempo por vários lugares. O Irã, obviamente, vai se declarar vencedor, vai dizer que expulsou o invasor e, de certa forma, estará certo. Mas para os Estados Unidos e para Donald Trump, agora o mais importante é parar a guerra, trazer os preços dos combustíveis de volta ao nível anterior à guerra e se concentrar na vida dos americanos. Eu dou cerca de 80 de 100. Что именно это сейчас и происходит. Os outros 20 são porque isso parece mais um blefe de Donald Trump. Acalmar o Irã, deixá-lo relaxado e depois surpreender com um golpe. Mas devo dizer que existe outro ponto de vista, e vamos ouvi-lo também. Esta manhã cresce a confiança nos mercados energéticos mundiais, já que cada vez mais navios estão passando pelo Estreito de Hormuz. O ministro das Finanças, Scott Bessent, confirmou que os petroleiros passaram com sucesso pelo ponto estreito, mesmo poucos petroleiros podem impactar fortemente os preços. Qualquer fornecimento é importante. Queremos retomar a vida normal. O mercado está enfrentando uma escassez de cerca de 10 a 12 milhões de barris por dia e estamos trabalhando para cobrir esse déficit. Então, continuando nossa cobertura sobre o ataque massivo dos Estados Unidos aos bunkers em Isfahan, Irã, na noite passada, acho que cada vez mais parece que nossa teoria sobre isso pode ser confirmada. E para resumir, o que sugerimos ontem é que, embora à primeira vista possa parecer senso comum que os Estados Unidos estejam lançando bombas enormes no Irã, isso é uma prova clara de que estamos novamente em um estado de guerra total e combates intensos, mas há uma alternativa possível. Nós apontamos que Isfahan e essa base militar específica são conhecidas como a Cidade dos Mísseis. É uma fortaleza massiva da Guarda Revolucionária Iraniana, certo? A Guarda Revolucionária Iraniana, que, como sabemos, é composta por membros da linha dura no governo. São essas mesmas pessoas que não querem negociar com os Estados Unidos.
Eles buscam estabelecer o controle máximo, querem lutar até o fim, o que talvez possa ser o destino deles. Um instrumento deliberado para neutralizar ou tirar o poder dos partidários linha dura do Irã e entregá-lo aos moderados, aqueles que realmente querem negociar com os Estados Unidos. Quem sabe? Talvez tenha sido um plano coordenado entre os Estados Unidos e moderados iranianos para alertar: "Ei, TSS, calma, vamos avisar que a Guarda Revolucionária está aqui se quiserem negociar mais duro." Certo. Para esclarecer, ainda não temos certeza total, mas observa os sinais que fariam você pensar. Depois, viram aquela enorme bola de fogo sobre o Irã. Sabemos que o ataque foi liderado pelos Estados Unidos e esperava-se pânico devido à retaliação iraniana no Estreito de Hormuz, mas ocorre o oposto. Após os Estados Unidos destruírem a base militar iraniana, observamos hoje um aumento do movimento no Estreito de Hormuz. Estamos ouvindo Donald Trump e outros apontarem: o Estreito de Hormuz está mais ou menos aberto na prática. Você só precisa ir até lá, tomar conta e garantir sua própria segurança lá. Sim, estou me dirigindo a outros países e se observarmos as palavras do presidente do Irã, lembrando que muitos o consideram talvez mais moderado dentro do governo. Ele deixou claro muitas vezes que está pronto para negociações, mas hoje, novamente, depois que seu país foi submetido a um bombardeio massivo. Ele diz que o Irã está pronto para encerrar a guerra com os Estados Unidos, mas com garantias. E por isso, ele ainda mantém essa posição publicamente para salvar as aparências. Você sabe, o Irã tem suas próprias negociações, seus próprios interesses que deseja. Mas depois desse anúncio, observamos com bastante curiosidade o crescimento do mercado de ações americano, por exemplo, o Dow Jones, que hoje subiu quase 3 pontos, e uma leve desaceleração na queda dos preços do petróleo nos Estados Unidos. E não há déficit. Esse é o déficit dos Estados Unidos. Se seguirmos esse ponto de vista, então, após um ataque massivo a um enorme depósito de armas, incluindo mísseis, o Irã, por algum motivo, ficou parado em vez de revidar. Por quê? Não sabemos. Então vamos esperar 24, talvez 48 horas e ver o que acontece. Mas será, claro, muito interessante se descobrirmos que o Irã simplesmente ficou sem mísseis. Há outro fator sobre o qual quase não se fala nesse contexto. Em novembro, haverá eleições de meio de mandato para o Congresso, e Trump entende isso melhor do que qualquer um. Os americanos votam com o bolso. Gasolina a $4 por galão não é um número abstrato. Isso é toda manhã, todo abastecimento, cada hora no supermercado. A inflação, que tinha acabado de começar a ser controlada, está acelerando novamente. E tudo isso é uma consequência direta da guerra no Irã e do fechamento do Estreito de Hormuz. Caso a guerra se estenda até o outono, os republicanos podem perder o Congresso. E para Trump, perder o Congresso significa perder também a segunda metade da presidência. Assim, ele tem um prazo muito concreto para terminar até o fim de abril, devolver o petróleo ao mercado, reduzir os preços da gasolina, aliviar a economia e iniciar a temporada eleitoral com uma vitória, não com uma guerra em andamento. Mesmo que não seja completa, mesmo sem um acordo, mas com a declaração de que fizemos o que prometemos, o Irã, neste momento, não obteve armas nucleares e nos próximos anos não terá essa possibilidade. Nossos soldados em casa e a América novamente em primeiro lugar. Tudo isso é possível se a guerra terminar em abril, há menos tempo do que parece. Fiquem ligados nas notícias. Amanhã à noite, Trump fará um pronunciamento à nação. Amanhã, provavelmente, já significa na noite de quarta-feira. Sim, na quarta-feira à noite, Trump fará um pronunciamento à nação. Estarei aqui analisando tudo o que ele disser. Então, até a próxima.